o perdão dos nossos pecados é justificado pela fé. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, né? Não das obras, para que ninguém se glorie. Então, é pela graça. E o que é graça? Dom imerecido. Aquilo que nós não merecemos. Segundo subtópico do segundo tópico, a propiciação. A ação de Deus em favor do homem não objetivava recompensar a obediência à lei, pois todos já sabemos que os homens não é naturalmente obediente. Por isso, Deus concedeu-lhe um favor não merecido. O homem espiritual sabe que não possui mérito algum e espera apenas a misericórdia divina. Todos necessitam da fé, tanto judeus quanto gentios, e precisam também da glória de Deus, ou seja, da manifestação do Deus transcendente. Então, a propiciação, que é a ação de Deus em favor do homem, né? Do qual também a graça, né? Ela faz parte. Ela não objetivava recompensar a obediência da lei. Por quê? Porque a lei é um aio. A lei, ela só veio trazer a consciência de o quanto o homem era pecador, o quanto o homem estava morto nos seus delitos e pecados. A lei não veio para salvar ninguém. Outro objetivo da lei. Antes da lei, não havia transgressão. Por que não havia transgressão? Porque não havia lei. O que quer dizer a palavra marginal? Aquele que vive à margem da lei. Aquele que transgride a lei. Aquele que não cumpre a lei. Aquele que burla a lei. Então, para que nós tivéssemos a plena consciência do nosso estado pecaminoso, Deus deu a lei. Deus entregou a Moisés a lei. Né? E a Bíblia, ela deixa bem claro que aquele que tropeçar em um só tio ou em um só joda, passa a ser réu de toda a lei. Como o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, ele diz: todos pecaram, gentios e judeus, e destituídos estão da glória de Deus. Então, aí é que entra a propiciação, é que entra a graça divina, né? a expiação de Cristo. Né? Então, o justo, o puro, teve que morrer para que o seu sangue fosse o pagamento pelas nossas transgressões. Né? Ele morreu em nosso lugar. Vamos lá. Abraão, a propiciação. Terceiro subtópico do segundo tópico, Deus de todos. Deus é o Deus de toda a humanidade. Daí a necessidade de se pregar o evangelho a toda criatura. Por isso também a possibilidade de haver verdadeira unidade no povo de Deus. Os judeus que se vangloriavam do conhecimento de Deus se esqueceram de que o receberam graciosamente, por isso outros, além deles, têm o mesmo direito. Então, o nosso Deus é Deus de todos, né? É Deus de gentios, é Deus de gregos, é Deus de bárbaros, é Deus de judeus. Ele é Deus de todo. Terceiro subtópico, terceiro tópico, Abraão, o pai da fé. Primeiro subtópico do terceiro tópico, Abraão justificado pela fé. Os judeus sentiam orgulho de ser chamados filhos de Abraão. Assim, Paulo usou Abraão como um bom exemplo de alguém que foi justificado pela fé, não pelas obras. Romanos, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Por que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras? Porque quando Deus pediu a Abraão
que imolasse o seu filho, Isaque, o filho da promessa, Abraão creu na ressurreição. Abraão foi justificado pela fé. Ele creu na ressurreição. Ele creu que Deus, que estava pedindo para que ele sacrificasse o seu filho, Deus iria restaurá-lo, Deus iria ressuscitá-lo e entregá-lo novamente. Abraão creu na justiça divina. O seu coração estava dilacerado. Eu creio que foi, eu tenho absoluta certeza que foi o momento mais difícil de Abraão, foi subir aquele monte, consciente de que, para obedecer à ordem divina, ele teria que abrir mão do seu maior tesouro. Ele teria que abrir mão. E ele próprio teria que imolar o seu filho. Então, Abraão, ele creu. Ele foi justificado pela fé. Deus permitiu que Abraão imolasse o seu filho? Não, de maneira nenhuma. Deus não recebe sacrifício humano. Aquilo Deus fez para provar Abraão. Antes que Abraão imolasse Isaque, Deus disse, não, Abraão, para aí. Agora eu sei que tu temes a mim. Deus proveu um cordeiro. Abraão viu, um cordeiro estava preso entre as ramagens. E agora Abraão sacrificou o cordeiro no lugar do seu filho. Segundo subtópico do terceiro tópico, fé imputada como justiça. O que significa a expressão imputar como justiça? É acreditar ou lançar a justiça na conta de uma pessoa. Portanto, Deus acredita a sua justiça na conta do pecador. Desta forma, o pecador, por sua fé, passa a ser aceito pelo Senhor como todos aqueles que serão perdoados e salvos no dia do juízo final. Romanos, capítulo 4, versículo de 4 a 7. Ou seja, se Abraão tivesse merecido sua justificação por sua obediência, esse não teria sido um ato da graça divina. Abraão poderia tê-lo exigido, assim como todo trabalhador exigia de seu patrão receber todo centavo pelo qual trabalhou. Mas isso não pode acontecer na realidade espiritual. É impossível o homem exigir algo de Deus como se o Todo-Poderoso tivesse alguma dívida com ele. Romanos 11, 35. Então, esse negócio de questionar a Deus, porque Deus tem que fazer, né? Isso não condiz com a verdade bíblica, tá certo? Então, o homem não tem que exigir nada de Deus e tudo que Deus faz para o homem, faz pela sua graça, pela sua misericórdia. É dom imerecido ao homem. Terceiro subtópico do terceiro tópico, pecados não imputados. Aqui o apóstolo aproveitou a oportunidade para citar o Salmo 32. O salmista disse que é bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que obtém o perdão divino. O perdão é gratuito, dependendo apenas de o pecador buscar a Deus e crer nele. O que podemos fazer para ser libertos da culpa? O salmista Davi era culpado pelos terríveis pecados de adultério e assassinato, mas mesmo assim experimentou a alegria do perdão. Romanos capítulo 4, versículo de 8 a 25. Irmãos, a Bíblia, ela nos diz que o Senhor disse: achei o meu servo Davi, homem segundo o seu coração. Mas em que Davi era diferente de nós? Em nada. O salmista Davi, o grande rei Davi, ele foi um péssimo pai.
ele falhou na criação dos seus filhos, ele adulterou, ele foi o assassino intelectual de Urias, ele traiu seu amigo Urias, porque Urias não era simplesmente um soldado israelita. Urias e o sogro dele, o pai de Betseba, fez parte do grupo que estava protegendo Davi da ira de Saul. Então ele traiu os seus amigos. Ele não foi fiel com os seus amigos. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã com aquela parábola, com aquela história do homem rico, muitas ovelhas, um homem pobre com uma ovelha só, ele, confrontado com o seu pecado, quando ele disse, olha, profeta, se esse homem for no meu reino, me diga que esse homem é digno de morte, eu vou mandar matá-lo. Que o profeta Natã disse, esse homem és tu? Porque tu tendo muitas mulheres, tu antes sendo um homem muito rico, e Urias só tinha apenas a sua esposa, e tu mandou a buscar, e depois mandou matá-lo, Urias, mandou que o general colocasse ele na frente da batalha, num local aonde ele não foi treinado para estar. E naquele momento, confrontado com o seu pecado, o salmista Davi escreveu o Salmo 51, né? Enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos se tornaram em sequidão de estio. Ele arrependeu-se, né? Ele arrependeu-se e recebeu o perdão divino. A consequência do pecado, ele pagou, porque todo pecado cometido conscientemente tem um preço e Deus não abre mão de que nós pagamos. Que o Espírito do Senhor possa falar mais alto em cada coração, e se Deus assim permitir, como hoje tivemos os nossos professores, superintendentes, mesmo com número reduzido na igreja, na escola bíblica, né, tanto dos jovens como dos adultos, excepcionalmente esse trimestre estamos estudando em uma única revista de jovens e adultos, né? E no próximo domingo, se Deus assim permitir, estaremos aqui, um grupo com os professores na igreja, e eu aqui fazendo a live para vocês. A paz do Senhor para todos.